E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse terceiro vídeo, vou estar falando para vocês a respeito de quais os alimentos principais são permitidos e quais não são tão permitidos assim. Então, relembrando, esse é o terceiro vídeo da série de cetogênica para iniciantes. O primeiro vídeo, a gente explicou mais ou menos o que é a dieta cetogênica e por que ela queima gordura e faz você perder peso. E no segundo vídeo, eu expliquei para vocês da importância da gente pesar os alimentos para que a gente possa ter o controle da quantidade de carboidrato ingerida. E agora a gente vai falar um pouquinho então dos alimentos, né? O que é permitido? Em termos de proteínas, você pode comer ovo de galinha, ovo de codorna, né? Todos os ovos. As carnes são permitidas, todas elas também. Carne de porco, carne de frango, carne de boi, carne de vaca, carne de peru. Todos os tipos de carne são permitidas. Vocês podem consumir com pele, inclusive, tá? Bacon, enfim, todos os tipos de carne. Então, assim, um excelente café da manhã, por exemplo, ovo com bacon. Não precisa jogar a gordura do bacon fora. Você pode aproveitar, por exemplo, essa gordura do bacon para você cozinhar alguns tipos de verduras, né? De leguminosas que não sejam as raízes. Isso pode ser aproveitado. Não pode usar óleo de soja, não pode usar margarina, nada desses industrializados e destes tipos de óleos, tá? Os óleos que podem ser utilizados: azeite de oliva, óleo de coco e banha animal, banha de porco, tá? Muito bem. Então, dos vegetais, todas as folhas são possíveis, tá? Todas as folhas. Tomate, pode, mas ele tem carboidrato, então tem que ser mais com parcimônia. Mesma coisa, algumas raízes, por exemplo, cenoura, beterraba, rabanete, pode, mas tem que ser com muita parcimônia, porque, gente, olha só, a gente tem mais ou menos 50 gramas de carboidratos totais, 40 gramas ali no máximo de carboidratos líquidos. Eu não sei se eu já falei para vocês, que eu acabo falando muita coisa, mas assim, carboidratos líquidos são os carboidratos totais, menos as fibras, tá? Então, isso é muito importante para quem gosta dos vegetais. A gente consegue esses dois itens no aplicativo que eu passei para vocês, aquele Fat Secret, tá? Então, assim, se eu tenho 50 gramas de carboidratos totais para consumir, eu não vou gastar em cenoura, né? Óbvio, eu vou comer uma amêndoa, eu vou comer uma castanha, um amendoim. Por que eu vou comer uma cenoura? Tem gente que gosta muito, mas assim, você consegue entender? Você tem que ter essas trocas interessantes. Então, exemplos de café da manhã, como eu já falei, o ovo com bacon cai muito bem. Tem gente que gosta de queijo com ovo, pode, mas de preferência o queijo amarelo, porque o queijo amarelo, ele tem bem menos carboidrato do que o queijo branco, tá? Queijo branco pode, ricota pode, queijo cottage pode, mas eles têm mais carboidrato, então isso tem que ser muito bem contadinho, como eu já expliquei para vocês no segundo vídeo, tá? Então, assim, existem algumas saladas que a gente consegue fazer uma boa miscelânea, que você enche o prato e você não vai ter fome. Por exemplo, na semana passada eu fiz couve-flor, brócolis, ovo de codorna, coloquei frango cortadinho, né? Pode ser frango desfiado. Tinha alguma mais outra coisa que eu não tô me lembrando aqui, mas enfim, deu um volume enorme, que não tem muito carboidrato líquido realmente, mais o frango e mais a minha farofinha de frango ali, que eu vou passar para vocês essa receita da farinha de frango, gente. Porque o que acontece? Nas 2 primeiras semanas eu vou pedir para vocês evitarem as receitinhas, tá? Para tentar comer o mais natural possível em relação ao alimento in natura. Por que isso? Porque são nas receitinhas que a gente sempre quebra e sempre extrapola no carboidrato. Vou dar um exemplo. Fiz na semana passada um bolinho de chocolate para mim, que eu tô super acostumada a fazer, mas eu quis quantificar para poder jogar no aplicativo para mostrar para vocês. Eu uso 2 colheres de farinha de amêndoas, 3 ovos, 1 colher de manteiga, 2 colheres de cacau, 1 colher de psyllium, adoçante e mais ou menos umas 2 colheres de coco ralado, do coco mesmo, do coco que eu ralo na hora. Tudo aqui, tudo que eu falei para vocês é low carb, tem baixo carboidrato. Só que quando eu juntei tudo e somei lá no Fat Secret, deu quase 60 gramas de carboidrato.
Ou seja, se eu comesse 1/3 do pedaço desse bolo, que é um bolinho assim, ó, aquele quadradinho. Se eu comesse 1/3, que dá uma fatia média de bolo com café, acabaram as gramas de carboidrato. Então, isso faz com que a gente erre muito essa contagem. E aí é um dos principais erros de você achar que você está fazendo cetogênica, que você está em cetose e você não está, né? Isso é muito importante. Então, nessas 2 primeiras semanas, eu quero realmente pedir para vocês para evitar as receitinhas. A farinha de frango é sensacional e essa receitinha vocês podem usar, tá? Como que é essa história da farinha do frango? A farinha do frango nada mais é do que o peito de frango desidratado. Você cozinha o peito de frango na panela de pressão, eu cozinho sem nada, sem sal, sem nada, deixo ele passar um pouquinho do ponto para ficar bem cozidinho, dou uma desfiada nele, na verdade eu dou aquela batidinha na panela de pressão, né, para ele se dissolver, bato ali na processadora, levo no forno. No forno, ele vai desidratando, você vai mexendo, a cada 10 minutos você vai e mexe, ele vai desidratando, vai virando aquela farinha, até que ela fica bem sequinha. Você pode passar de novo na processadora, guardar na geladeira. Essa é a farinha de frango. Você consegue fazer panqueca, você consegue fazer crepioca, sem a tapioca, obviamente. Você consegue fazer farofa, que é o que eu faço muito. Consegue fazer pãozinho, tá? Como que eu faço a farofa? Eu uso o azeite ou a manteiga com bacon, muita cebola, que eu adoro cebola, e jogo ali a farinha de frango. Fica sensacional. Você come farofa de frango com brócolis ou uma saladinha dessa de mato ali, de alface, com frango ou com carne, você tá super alimentado, você não vai sair da sua dieta e com certeza em baixa de carboidrato. Então, é saber o que você jogar, tá, gente? E o aplicativo ajuda vocês exatamente nisso, né? De você conseguir contar o que você tá colocando e saber o que realmente aquilo tem de carboidrato, porque a gente se engana muito, tá? Hoje mesmo uma amiga me mandou mensagem dizendo que tinha almoçado. Falou assim, eu acho que eu comi 150 gramas de cenoura. Tadinha, gastou os carboidratos todos de cenoura. Então, isso realmente tem que ser contabilizado, tá, gente? Outra coisa muito importante em relação às frutas. As frutas têm frutose, que é açúcar. Logo, não pode. Ah, mas não pode nenhuma? Pode. As frutas vermelhas, mais precisamente o morango que a gente tem mais no Brasil, né? Porque aí entra aquela cranberry, framboesa, amora, mas como a gente tem morango? Pode, mas tem carboidrato e também tem que ser muito bem contadinho. Aí entra o kiwi, que também tem que ser muito bem contado, tá, gente? Porque tem carboidrato de verdade, tem o coco e tem o abacate. São praticamente esses aí que a gente engloba, o abacate, o morango e o coco. O kiwi ele já tem um pouquinho mais de carbo, tem que estar com muita vontade para você conseguir comer ele sem quebrar a tua cetose, tá? Bebida alcoólica. Muito bem, o ideal seria que nesse 1 mês a gente conseguisse não beber álcool, tá? Isso seria, assim, do super ideal. Mas, se você realmente quiser muito, os destilados são as melhores opções. Obviamente, sem nada, sem adoçante, sem açúcar, claro, e sem frutas que possam te tirar da cetose. Então, por exemplo, vodka com morango, ok. Gin também é interessante, porque não tem carboidrato, mas tudo depende do que você vai colocar. Vinhos já quebra. Por mais que o vinho seco tenha menos carboidrato, pode quebrar realmente. Espumante, mesma coisa. Então, assim, se tiver que beber e não tiver jeito nenhum, destilados. Mas o ideal é que realmente nesse 1 mês vocês possam se dar o direito mesmo de ver qual é a mudança que isso pode fazer na vida de vocês. E uma coisa, gente, que eu não coloquei lá como pré-requisito, mas eu quero muito pedir para vocês aqui é o seguinte. Antes de sábado, né, que vai ser o primeiro dia que a gente vai começar a dieta, eu queria que vocês se fotografassem. Uma foto de frente, uma foto de costas com o bracinho assim levantado e uma foto de lado também com o bracinho assim levantado. Seja homem ou mulher, tá bom? De costas também pode ser assim. De frente, não. E a gente vai comparar essa foto 1 mês depois, para que realmente vocês possam ver essa diferença. E isso é muito bacana. Às vezes o peso na balança quase não muda, por isso que eu pedi para vocês não se pesarem, porque o bacana dessa dieta é que você perde gordura e na maioria das vezes você não perde massa muscular. E aí o peso na balança às vezes não mede, não muda muita coisa.
mas o teu visual no espelho muda pra caramba. Então vamos tentar seguir todas as regras, tá, gente? Porque tô aqui pra ajudar vocês. Poxa, vocês não fazem ideia de que horas são agora, tá tarde, cheguei do consultório cansada, acordei às 4h30 da manhã para estudar. Tá sendo uma batalha muito grande, mas eu sei que vai me acrescentar também. Mas assim, valorize isso, valorize o conhecimento que eu tô passando para vocês, valorize que, enfim, estou fazendo isso para que vocês possam realmente ser ajudados e que vocês possam seguir adiante com isso. Então, façam da maneira correta para que vocês possam ver os resultados que isso pode te gerar, tá? Então, mais uma vez, quero pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, que vocês possam curtir o vídeo se isso foi interessante para vocês. Deixa comentário para mim se vocês tiverem ainda alguma dúvida. Dá uma olhadinha lá no canal do Telegram, que lá tem tudo muito explicadinho de como a gente vai fazer o segmento desse grupo. E amanhã a gente posta mais um vídeo, tá bom? Beijo grande para vocês. Tá chegando o dia da gente começar. Tchau, tchau.